Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer de estar aqui. Meu nome é Eduardo. Eu acho que eu cheguei um pouco tarde para fazer esse vídeo. Falar sobre livros é algo que eu sempre gostei. Ler, obviamente, é algo que eu sempre gostei. Mas por muito tempo eu deixei um pouco de lado, né? A vida adulta acontece, né? A gente às vezes tem que deixar algumas coisas que a gente gosta de lado para dar conta de algumas responsabilidades. Mas felizmente esse ano eu consegui me organizar, fiz muitas leituras em questão de quantidade e leituras muito boas, tanto que esse primeiro vídeo vai ser sobre os meus 5 melhores livros de não ficção que eu li esse ano. Espero fazer mais vídeos, espero que seja o primeiro de muitos e espero que vocês gostem, né? E se você gostar do vídeo, não esquece de curtir, tá? Eu vou falar isso provavelmente no final do vídeo, mas enfim, dá uma moral aí pra gente seguir com esse nosso conteúdo. Bom, galera, então a gente vai se conhecendo um pouco mais ao longo do tempo, então vou me apresentar um pouquinho. Como eu falei, meu nome é Eduardo. Eu sou natural do Rio de Janeiro, sou carioca, sou flamenguista doente, gosto muito de futebol, sou casado, muito feliz. Casei esse ano, inclusive, por isso que o ano foi um pouco caótico, fiz muitas coisas, me mudei 2 vezes de apartamento, casei, enfim, foi um ano muito bom, inclusive caótico bom, e foi um ano que eu li muito. Então, selecionei aqui 5 livros de não ficção, que eu ainda vou fazer o vídeo de ficção mais pra frente, que eu li nesse ano de 2024. Bom, não foi muito difícil de fazer essa seleção de 5 livros, porque eu li muito mais livros de ficção do que de não ficção, então o vídeo sobre os livros de ficção vai ser um pouco mais difícil de fazer, para escolher, na verdade. Mas esses 5 livros aqui de não ficção foram tranquilos, né? Então, vou falar um pouquinho sobre eles. Eles estão aqui do meu lado, inclusive por isso que eu estou olhando para o lado. Vamos lá. Em quinto lugar, dos melhores livros de não ficção que eu li no ano de 2024, ficou O Abismo Vertiginoso, que é um livro sobre física quântica do Carlo Rovelli, que é um professor de um instituto na França. Eu não lembro exatamente qual é o nome do instituto, peço perdão com relação a isso. Bom, por que eu comecei a ler um livro de física quântica? Eu não sou físico, tá? Eu sou biomédico de formação, eu faço doutorado voltado para ciências biológicas, saúde, enfim, não sou um físico. Mas por que eu me interessei tanto? Eu gosto de ciência da natureza, eu gosto de assuntos de física, mas depois que eu li Matéria Escura, que é um livro de ficção, é um livro de suspense, ficção científica, do Blake Crouch. Depois que eu li esse livro, eu me interessei muito sobre as questões da física quântica e para entender um pouco melhor. É óbvio, eu sempre vi esses assuntos sendo abordados em alguns lugares, de forma séria, obviamente, não por meio de charlatões. Mas depois que eu li Matéria Escura, e eu gostei muito do livro, não só pelo conteúdo de física, mas também por toda a história, eu falei, cara, eu tenho que ler um pouco mais sobre esse assunto de física quântica. E aí, chegou esse livro aqui, né? Eu comprei esse livro. Eu achei que fosse um livro maior, confesso, porque quando eu vi que ia falar sobre física quântica, eu imaginei que ele ia tomar muito mais tempo para comentar sobre esse assunto, mas na verdade é um livro pequeno, é um livro fininho. Por que eu gostei tanto desse livro aqui? Ele trata de um assunto muito complexo, que é a física quântica, mas de uma forma muito tranquila. Tá bom, não é tão tranquila porque o assunto ainda continua sendo difícil, mas eu acho que ele faz um bom trabalho para explicar o que é a física quântica. E ele fala sobre temas muito interessantes, ao meu ver, obviamente, né? Você pode achar completamente chato. Que é, por exemplo, a ideia de mundos paralelos, né? O multiverso, a possibilidade de haver outras realidades. E ele explica que, na verdade, todo esse conceito de mundos paralelos e muitas outras coisas que se fala em física quântica são conceitos probabilísticos. O que isso quer dizer? Significa que, ao longo da nossa vida, existem ramificações de eventos que podem acontecer. Mas quando você vive aquele determinado evento e toma uma decisão ou observa alguma coisa acontecendo, todas as outras possibilidades elas entram em colapso, ou seja, elas não acontecem e só tem um futuro ali que vai seguir. Então, toda ação são ramificações de probabilidades. E depende de um observador para verificar o que vai acontecer, né? Isso cai um pouquinho daquele conceito do gato de Schrödinger. Peço perdão se alguma coisa que eu falar, né, um nome não sair exatamente como deveria ser dito, né? Então, Schrödinger é um nome um pouquinho difícil de falar. Mas ele fala um pouquinho nesse conceito daquele gato que fica dentro de uma caixa com um líquido. Às vezes falam que é um veneno, às vezes falam que é uma radiação, né? E que o gato pode estar vivo ou morto ao mesmo tempo.
né? A caixa está fechada, você não está vendo o gato, então ele está vivo e morto ao mesmo tempo. E quando você abre a caixa, ou seja, quando você observa aquele evento, quando você mede aquele evento, é que quando você consegue determinar se ele está morto ou se está vivo. Então, ele fala sobre outras coisas também. Ele vai falar sobre emaranhamento quântico, que também é um conceito bem difícil, mas eu acho que ele faz um bom trabalho. E para quem gosta, eu acho que é um livro bem legal. Eu gostei tanto que eu comprei outro livro desse autor e também já comprei outros livros de física, né? Talvez eu tenha gostado bastante. E ele ficou em quinto lugar. Vamos para o nosso quarto lugar aqui nessa lista, que é o livro Fora de Série, tá? Do Malcolm Gladwell. Ele tem outros livros bem famosos, mas eu acho que esse livro aqui é um dos mais famosos que ele tem, que é um livro sobre o sucesso, né? Descubra por que algumas pessoas têm sucesso e outras não. O que eu posso resumir esse livro aqui? Esse livro aqui, ele vai falar sobre o sucesso que tem muito a ver com a nossa sorte. Então, quando a gente fala que certas pessoas são privilegiadas, elas são mesmo, tá? Mas não só o privilégio financeiro, mas também o privilégio temporal. Às vezes, para você ter sucesso, você tem que ter a sorte de nascer no lugar certo, na hora certa e conhecer as pessoas certas nos momentos certos. Tem alguns conceitos aqui que eu achei muito interessante, por exemplo, como essa situação do tempo que você nasceu determinar se você vai seguir uma determinada carreira ou não. Ele fala, por exemplo, que eu gosto muito de futebol, então ele fala de quantos jogadores de futebol, muitos deles nascem nos primeiros meses do ano. Então, se você for pesquisar, há um grande número de jogadores que nascem entre janeiro e abril. E ele vai falar sobre o porquê que isso acontece, né? Isso acontece quando eles são crianças. Os jogadores de futebol, eles são divididos em turmas, digamos assim, por idade. Então tem o sub-12, o sub-14, o sub-17, sub-20. Então eles estão dentro ali de crianças entre, por exemplo, 11, 12 anos, 13, 14 anos. E o que acontece? Para uma criança, meses de diferença fazem uma diferença absurda. Então, você pode ver que quanto mais novo você olha a criança, isso é mais impactante. Uma criança que tem 1 ano e outra que tem 1 ano e 10 meses, a criança que tem 1 ano e 10 meses, ela aparece às vezes 5 anos na frente, porque meses na vida dela já faz uma diferença absurda com relação à capacidade motora, coordenação motora, velocidade no movimento. Também tem a questão da cognição, então ela consegue associar melhor os eventos que estão acontecendo, ela consegue ter uma melhor capacidade de responder aos estímulos de uma forma mais complexa, no caso. E com relação ao jogador de futebol, o que acontece? Quando você coloca uma criança para fazer uma peneira, né, que é um teste para ver se ela vai entrar no time ou não, tem uma criança que nasceu em janeiro e outra criança que nasceu em dezembro do mesmo ano, a criança que nasceu em janeiro, normalmente ela tem um desenvolvimento físico muito mais avançado do que uma criança que nasceu em dezembro. Então elas têm uma vantagem fisiológica temporal. Então elas têm mais idade, por conta disso elas têm um desenvolvimento mais avançado do que crianças mais novas. O que acontece é que quando o olheiro, né, o professor que está olhando as crianças fazendo o teste, ele vai selecionar as crianças, ele vê que uma criança mais velha, mesmo ele não pensando nisso, ele não vai olhar lá, essa criança nasceu em janeiro. Não, ele vai olhar, bom, essa criança aqui, ela tem mais habilidades, mas essas habilidades muitas vezes são por conta da vantagem física que elas têm, por conta de nascerem mais cedo. Então, tem outros assuntos também muito legais aqui. E, óbvio, o sucesso não se atribui somente à nossa sorte. A sorte é muito importante, mas o sucesso tem a ver muito com o nosso esforço sobre alguma tarefa. Então, ele também fala, ele ficou muito conhecido sobre a regra das 10.000 horas, que é que você precisa fazer 10.000 horas de um determinado trabalho ou determinado estudo para você ficar muito bom naquilo. Claro que não são 10.000 horas exatas, né? Algumas pessoas conseguem fazer isso de forma mais precoce. O que ele quer dizer com isso aqui? Para você se tornar uma pessoa muito boa, um expoente na área, você tem que realmente se dedicar muito àquilo. Então, para você se tornar um excelente professor, um excelente esportista, um excelente profissional de forma geral, você tem que se tornar uma pessoa que se dedica muito àquela tarefa. Normalmente, quem se dedica muito tem recompensas. Claro, algumas pessoas têm mais sorte do que outras, isso é da vida. E às vezes são formas muito injustas de se ver o sucesso, né? Você vê uma pessoa que não teve tanto sucesso quanto outra, mas você não analisa o contexto dela, de onde ela veio, quais eram as condições dela. Mas é um livro muito legal, muito interessante para a gente ficar um pouco mais atento com relação a isso. De que o sucesso ele é pautado muito na sorte, mas também no nosso esforço. Então,
não deixe de tentar alguma coisa, mesmo que o sucesso demore a aparecer. É um papo meio de coach, né, agora, no final das contas, mas é um livro bem interessante, eu gostei muito e ficou em quarto lugar dessa lista. Vamos para o nosso terceiro lugar, que ficou com O Andar do Bêbado. Né? Não é um livro sobre pessoas ingerindo bebidas alcoólicas em excesso, mas é um livro sobre probabilidade e estatística. Galera que trabalha com essas bases, né, de probabilidade e estatística provavelmente conhece esse livro. Eu já tinha ouvido falar, eu mexo pouco com estatística e probabilidade em comparação com outros profissionais, mas eu acabo mexendo bastante no final das contas. Uso testes estatísticos para ver diferenças nas minhas análises. E esse livro aqui é muito interessante porque ele mostra alguns conceitos dos testes que eu uso na vida real. Ele vai explicar algumas coisas como teoria de Bayes, que é o caso da probabilidade condicional. Ele vai falar sobre teste quadrado, vai falar sobre outros tipos de probabilidades que acontecem, que a princípio parece um pouco chato, que nossa, vai falar sobre teste quadrado, que coisa esquisita é essa? Mas ele vai aplicar isso em situações da vida real. E eu acho legal, por quê? Porque ele mostra que algumas coisas que a gente pensa que são meio óbvias, na verdade não se aplicam por conta de probabilidade. Então, acho legal, tem alguns desafios aqui no meio que ele vai fazendo, vai instigando você a pensar qual seria um resultado de determinado evento, aí você responde e na página seguinte ele te mostra que você está completamente errado. Acho bem legal isso. E é um livro muito bem escrito mesmo. É um livro pequeno e eu acho que vai bem rápido aí pra galera que gosta desse assunto. Então fica aí minha recomendação. Terceiro lugar, O Andar do Bêbado, como o melhor livro de não ficção de 2024. Talvez o vídeo fique cortado porque minha esposa me ligou no meio do vídeo e aí o vídeo parou. Mas vamos seguir. Em segundo lugar, então, nos melhores livros de não ficção de 2024, eu vou deixar Truque ou Tratamento: As Verdades e Mentiras da Medicina Alternativa. Eu vou tentar deixar a capa aqui do lado para ficar um pouco mais ilustrativo, porque o livro não está comigo, eu emprestei pro meu sogro, inclusive, abraço, sogrão, tamo junto. Qual vai ser o assunto abordado nesse livro? Vai ser a medicina alternativa e os seus tratamentos, que são basicamente o que ele aborda. 4. Diz que a medicina alternativa tem muitas coisas, são muitos tratamentos que eles falam, mas ele aborda 4, que são acupuntura, quiropraxia, homeopatia e fitoterapia. Como que ele vai ser abordado? Né? Como é que ele vai abordar esse tipo de assunto? Bom, primeiro capítulo ele fala sobre como que a ciência funciona, o método científico, como ele consegue fazer os estudos que mostram a eficácia de determinada intervenção e sobre alguns conceitos também importantes, por exemplo, o efeito placebo. O que é o efeito placebo? O efeito placebo é quando você tem a crença de que algum tratamento ou intervenção vai funcionar e ela funciona, ela tem um efeito sobre você por conta dessa crença. Vou tentar explicar um pouco melhor. Imagine que você está tendo uma situação que você está tendo uma crise de ansiedade ou crise de pânico e alguém percebe que você está passando por um momento de nervosismo e fala assim, toma essa aguinha com açúcar aqui para fazer você melhorar. E aí você toma e aí você fala assim, realmente estou me sentindo melhor e tudo mais. Mas não é porque a água com açúcar tem uma eficácia contra a ansiedade, crise de pânico, mas por conta da sua crença de que aquilo funcionaria, realmente te trouxe um alívio. Né? O efeito placebo tem muita relação com alívio de dor. Isso acontece muito quando você faz uma intervenção contra a dor, e aí isso pode acabar tendo algum efeito, mesmo que a intervenção por si só não seja tão eficaz. Então ele vai falando sobre alguns assuntos, tipo esse no primeiro capítulo, e nos capítulos seguintes ele deixa cada capítulo para uma determinada intervenção, um determinado tratamento. Então ele começa, acho que falando de homeopatia, então vai falar da história da homeopatia, da onde ela veio, como ela surgiu, e faz isso com todas as terapias que ele se propõe a discutir. Ao longo dos capítulos, ele vai falando também sobre quais são as evidências que a gente tem sobre aquelas terapias. Então, em que situação a gente teria sendo utilizado, por exemplo, a acupuntura? E se a acupuntura tem eficácia contra aquela determinada situação? E o que a gente vê é que, muitas vezes, esses tipos de intervenção são usados como panaceias, ou seja, eles melhoram praticamente qualquer coisa. Mas, na verdade, não é bem isso, né? Óbvio, alguns tipos de intervenções podem funcionar. Por exemplo, ele fala da quiropraxia, que pode ser interessante para dores lombares, mas em outros casos não tem praticamente nenhuma coisa que vai ser beneficiada com o uso daquela terapia. Por exemplo, homeopatia. E sim, eu estou comprando briga com homeopatas,
Galera, 2024, né? Por favor, homeopatia, essa altura do campeonato é complicado. Mas, que ele fala quais são as evidências que a gente tem que suportam o uso daquelas terapias. E, no final das contas, o último capítulo se trata da importância da ciência para a gente conseguir elucidar algumas questões e qual a importância de todo esse processo. No final mesmo, nos apêndices, ele ainda vai falar um pouco mais sobre outros tipos de intervenções que ele não conseguiu abordar de forma muito breve, uma página, 2 páginas, que ele fala sobre a história daquela terapia e também algumas evidências que têm a ver com aquela terapia que vão suportar ou não a utilização dela em um determinado tratamento. É um livro muito interessante porque o que a gente sofre muito hoje em dia é com a enxurrada de informações que a gente tem por meio de redes sociais, canais de comunicação e que a gente não consegue filtrar muito bem quais são as notícias que trazem uma veracidade e aquelas que trazem, na verdade, só falácias e outros problemas de comunicação. E eu acho que esse livro é importante para trazer maior clareza sobre o que a gente deveria mesmo gastar o nosso esforço para tentar melhorar a nossa saúde. Eu acho que a gente, às vezes, deposita muita esperança em certos tratamentos como se fossem balas de prata, quando, na verdade, a gente esquece de aspectos básicos para manutenção de uma boa saúde. Por exemplo, fazer exercícios físicos regularmente, ter uma boa alimentação, dormir bem, né, na quantidade de horas necessárias e na qualidade necessária, relacionar bem com as pessoas, ter uma boa saúde mental, que é fundamental. Então, às vezes, a gente esquece de fazer essas coisas e falar, porque esse medicamento aqui, essa pílula aqui, vai melhorar muito a minha saúde, né? Que a gente esquece dos outros aspectos que são importantes para manter, de fato, a nossa saúde boa. Então, fica aqui o meu segundo lugar como melhor livro de não ficção de 2024. E vamos para o nosso primeiro lugar de melhor livro de não ficção de 2024, que ficou com Outlive, A Ciência e a Arte de Viver Mais e Melhor, do Peter Attia, com o Bill Gifford. Acho que é assim que se fala. Esse livro aqui, eu acho, inclusive, surpreendente que ele está no meu primeiro lugar. Por quê? Porque quando eu vi esse livro, confesso que eu tive um certo preconceito com o assunto. Porque esse livro se trata de longevidade. Quando se trata desse assunto, eu vejo muitas pessoas comentando práticas que, na verdade, não trazem nenhum benefício realmente significativo para a nossa longevidade. E quando eu digo longevidade, não é, vou viver infinitamente, serei imortal, não é isso, mas é ter uma boa qualidade de vida, especialmente no final dela. Você não depender de muitas pessoas, você conseguir, de fato, na verdade, fazer atividades que você gosta de fazer e não ser incapaz de realizar tarefas. Então, longevidade tem a ver com isso. Melhora na qualidade de vida, especialmente no final dela. E eu vejo muita gente comentando sobre práticas que, na verdade, não vão trazer nenhum benefício, né? Por exemplo, se você comer determinado alimento, você vai perder X anos de vida. Se você se alimentar em determinado horário, você vai também perder X anos de vida. Se você, sei lá, der uma camarada para trás, você vai ganhar X anos de vida. Eu acho que a gente comenta, às vezes, práticas muito reducionistas, né? Parece assim, se você fizer só isso aqui, que na verdade não tem muito sentido, você vai melhorar, você vai viver mais anos. E aqui esse livro, eu acho muito legal, porque o autor, ele vai falar, na primeira parte, são 3 partes desse livro, tá? A primeira parte ele fala qual foi a motivação dele fazer esse livro, que é bem curta a primeira parte. A segunda parte ele vai falar quais são os principais inimigos da longevidade. Ele fala sobre os 4 cavaleiros, que basicamente são diabetes, ou no caso resistência à insulina, doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas e também câncer. São os 4 cavaleiros que ele aborda. E na segunda parte ele vai falar sobre as causas, o que pode influenciar para o surgimento dessas doenças. Na terceira parte, que é a parte realmente que muda a vida das pessoas, que é o que você pode fazer para evitar ou postergar o aparecimento dessas doenças, né, que acabam prejudicando muito a nossa saúde a ponto de nos tornar muitas vezes incapazes de fazer muitas coisas na nossa vida. Eu acho que esse livro aqui realmente pode mudar a vida das pessoas. Claro, não esperem que esse livro aqui vai salvar a vida de vocês. Vocês têm que procurar, obviamente, profissionais de saúde para ter uma boa orientação de forma individualizada e não ser muito generalista, porque o livro não vai falar somente com você, ele fala com muitas pessoas, então vão ser práticas mais generalistas, mas que tem muito efeito, né? Então, quais são os 4 pilares desse livro aqui? São a prática de exercícios físicos, que especialmente essa como uma das mais impactantes para melhorar a sua qualidade de vida, a sua nutrição, a sua qualidade de sono e quantidade também de sono e a sua saúde mental, né? Ele fala que
Essas 4 práticas, esses 4 aspectos da sua vida são os principais para você ter uma boa longevidade, uma boa qualidade de vida e você ter uma vida boa por muito tempo e ao final da sua vida você ter uma queda abrupta na sua saúde, então você vai partir desse mundo. Então, esse livro aqui é para cuidar da sua saúde, mas também para cuidar da saúde de quem você ama, porque uma vez que você cuida de si mesmo, você está cuidando daquelas pessoas mais próximas a você, uma vez que você também não vai ser tão dependente delas conforme você vai envelhecendo. Esse livro aqui é sobre saúde, não só individual, mas saúde coletiva. É um livro que eu acho que pode realmente trazer uma nova perspectiva e uma consciência do quão grave é a nossa situação e quão pouco ciente nós estamos sobre a nossa saúde. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que me considero bem ativa, faço exercício físico, cuido da minha alimentação, tenho cuidado com o meu sono também, pelo menos hoje, né, com um pouco mais de estrutura, tenho mais atenção com esses detalhes. Muitas vezes, na correria, a gente não cuida muito desses aspectos, mas ainda assim eu estou longe de ser uma pessoa que está no que é considerado ideal para ter uma boa longevidade. Tem que fazer mais exercício físico, eu tenho que, especialmente exercício físico, mas também tenho que ficar mais atento à minha alimentação e também cuidar mais da minha saúde mental. Então esse livro aqui é um bom ponto de partida, eu acho, para o que você quer melhorar a saúde, porque eu acho que muita gente quer melhorar sempre a saúde, ter uma boa saúde, mas a gente discute pouco sobre como que a gente pode fazer isso. Pergunta para uma pessoa que você sabe que está reclamando sobre a saúde, fala, tô com dor em determinado local, não consigo fazer essa tarefa e tudo mais. Aí você pergunta, você sabe o que você tem que fazer? Muitas vezes a pessoa sabe. Eu tenho que me exercitar mais, eu tenho que me alimentar melhor, mas ela não toma uma atitude contra aquilo, né? Às vezes está muito pautado num certo hábito. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de mudança de hábitos por conta da vida. A vida realmente é difícil, não nego. Sou uma pessoa muito privilegiada por conseguir ter um pouco mais de atenção nesses aspectos, mas eu acho que é sempre importante a gente ter ciência disso, de que em algum momento a gente vai ter que mudar para a gente conseguir ter uma vida melhor, especialmente na fase mais sensível dela, né, que é a nossa velhice. Então acho que esse livro aqui é muito importante, muito legal. Acho que realmente pode mudar a vida de uma pessoa. Tá? Posso talvez estar superestimando e falando até demais aqui, eu tô me alongando muito, mas eu tô realmente panfletando esse livro aqui e espero que vocês também gostem caso vocês leiam esse livro. Gostei muito de verdade. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esquece aí de curtir, se você gostou do vídeo realmente. Se não gostou, também pode discutir, enfim, faz parte da vida, não vou agradar todo mundo. Não se esquece também de compartilhar, se você gostou muito desse vídeo e quer que outras pessoas vejam, compartilhe com seus amigos, seus familiares, assim, talvez traga um incentivo para leitura, que eu acho que é muito importante na nossa vida. Às vezes a gente não consegue fazer a quantidade de leitura que a gente gostaria, mas é sempre uma boa hora para você começar a ler um livro novo. E não se esquece também de se inscrever no canal para você também acompanhar quando eu soltar vídeo novo por aqui. Eu vou ficando por aqui, a gente vai se ver outras vezes com certeza, ainda vai vir novos vídeos por aí, ainda tem um vídeo de melhores livros de ficção que eu li em 2024, e a gente se vê numa próxima então. Valeu, até mais!